Não seja insaciável no pecado. Sim, pessoal, hoje, mais do que nunca, nós não podemos, em tempo algum, viver dessa forma. Nós não podemos ficar com esse impulso, com essa concupiscência pelo pecado. O pecado é errado, não é algo recomendável, é nocivo, é inconveniente, ele nos estraga, ele nos faz tropeçar, ele nos faz errar. Então, ele traz muitas e graves consequências para qualquer pessoa que o pratica, de forma que muitas pessoas hoje são escravas do pecado e são sujeitos às vontades do pecado, porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E muitas pessoas hoje já se deixaram vencer pelo pecado e são escravos dele. E usam o seu corpo, os membros do seu corpo, como instrumentos de injustiça por causa do pecado. Isso é errado, não é algo recomendável. Por isso, eu quero encorajar, estimular e incentivar as pessoas a que possam desistir de toda e qualquer forma de pecado. Resistir mesmo, tem que existir uma resistência de sua parte, de minha parte, contra o pecado, para que ele nunca possa nos apossar, tomar posse de nossas vidas, do nosso corpo, alma e espírito, de forma que possamos obedecer às paixões pecaminosas, como muitos hoje estão fazendo, de forma errada. E muitos gostam disso, porque a ação do pecado na vida do homem é algo muito gostoso, digamos assim. E as pessoas, elas aprendem a gostar disso, aprendem a viver como se o pecado fosse algo bom. E não é bem assim. Então, nós devemos entender isso hoje, porque não podemos deixar que o pecado venha nos envolver e nos enredar, de forma que possamos obedecer como escravos às suas paixões, que são hoje as paixões pecaminosas. Então, todo ser humano hoje, ele está, digamos assim, ele é o alvo da ação do pecado. O pecado quer levar as pessoas a cometer mais e mais pecados, abominações, impiedades e iniquidades sem parar. Então, cada pessoa hoje tem que tomar uma atitude para não deixar que isso aconteça. Porque, como eu vou ler aqui, existe um assédio do pecado contra você e contra mim. Ele está sempre diante de você e diante de mim, nos assediando, querendo nos envolver em suas práticas. E isso cabe a você e a mim essa resistência, para que não possamos deixar que o pecado nos domine. Então, eu vou ler aqui um texto que fala um pouco a respeito disso. Esse texto aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Então o texto diz assim, ó. Portanto, eu vou até ler aqui, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele fala claramente aqui que é necessário que qualquer pessoa hoje tenha que se desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Então, todas as pessoas que estão vivas hoje no mundo, elas são assediadas pelo pecado de forma intensa, porque ele quer que as pessoas pratiquem pecados. Esse é o objetivo do assédio do pecado, levar as pessoas a cometerem práticas pecaminosas. E muitas dessas pessoas se tornam tão viciadas nisso que ficam insaciáveis no pecado. Então, ele fala que
qualquer pessoa tem que se desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, para que assim ela possa correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira que nos está proposta, uma das coisas que nós devemos fazer para corrermos essa carreira é nos desembaraçarmos do pecado, é não deixar que ele nos envolva, nos escravize e nos faça praticar coisas que não agradam a Deus em tempo algum. Então, se você concorda que deve se desembaraçar do pecado e não deixar que ele te assedie, para que você não caia no assédio dele, é melhor mesmo você se desembaraçar do pecado que tenazmente hoje te assedia, para que assim você possa conseguir correr com perseverança a carreira que lhe foi proposta. Esse tem que ser o objetivo de qualquer pessoa que não quer, que não queira em tempo algum se deixar levar pelas práticas pecaminosas. Muitas pessoas são dominadas pelas paixões pecaminosas que elas fazem guerra contra a sua alma e contra a minha alma também. Então, porque elas querem, essas paixões pecaminosas querem nos vencer, querem nos derrotar, querem que nos tornemos escravos das paixões pecaminosas. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar isso acontecer, e nem eu. E a única maneira de não deixarmos isso acontecer é nos desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia hoje. Então, isso é importante se dizer, porque, como eu já falei aqui, os pecados, as iniquidades, elas agem como um laço para prender as pessoas, como cordas que querem amarrar as pessoas aos pecados, para que as pessoas fiquem totalmente sujeitas à escravidão desse pecado. Isso é um mal que infelizmente pode ser, que infelizmente não pode continuar acontecendo. E para que isso não aconteça, é necessário que cada pessoa decida firmemente não se contaminar com os pecados que existem no mundo. Por mais forte que seja o assédio, dá para se resistir a isso. Com certeza. Então, eu vou ler aqui agora um próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 5, versículo 22. Provérbios de Salomão, capítulo 5, versículo 22. Então, como eu já falei, é necessário evitar que possamos ser aprisionados pelo pecado, porque ele usa muitos meios necessários para nos prender a ele. E uma dessas coisas são os laços, são as cordas. Então esse texto vai falar a respeito disso, esse versículo aqui, ó. Provérbios de Salomão, capítulo 5, versículo 22. Então está escrito assim, ó: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão. Então, as iniquidades do perverso vão prendê-lo, vão encarcerá-lo, vão amarrá-lo de tal forma que ele não consiga se libertar dessa iniquidade. Então, esse é o intuito da iniquidade, prender o ser humano. Você pode evitar que isso aconteça? Pode sim. É só não dar lugar ao pecado, às iniquidades, às abominações e às impiedades que existem por aí. Porque tudo isso está sempre te assediando para você cair nessas coisas. E quando a pessoa cai nesse negócio, nos pecados, nas iniquidades, nas abominações e nas impiedades, elas são envolvidas nisso. Assim, a consciência dela fica cauterizada por essas coisas. E é assim que as pessoas são presas nesse tipo de coisa. E depois que são presas, fica muito difícil conseguir sair. Mas é melhor evitar antes. É melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado popular aí. Então se previna do pecado, não deixando que as cordas dele possam te prender em tempo algum.
Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, as cordas do pecado servem para deter as pessoas. E existem muitas pessoas hoje no mundo sob essa condição, presas pelo pecado, dominadas, escravizadas, enfim. Isso só contribui para o mal crescer na humanidade. Então, se a pessoa não quiser ser detida pelas cordas do seu pecado, evite, fuja, escape, sai fora. Não dê lugar ao pecado em tempo algum. Não caia no assédio do pecado. Não deixe isso acontecer com a sua vida, porque se você não deixar que isso aconteça em sua vida, com certeza você vai receber bons resultados, porque você vai se afastar do pecado, vai querer se deixar viver pela santidade, pela pureza, e não pela imundícia do pecado, que infelizmente hoje assedia tenazmente muitas pessoas, e muitas pessoas caem. Mas é preciso que você e eu possamos não deixar que isso aconteça. E a única maneira de fazer isso é dizendo não, com firmeza, com autoridade, para que assim você nunca possa se deixar levar por esse assédio. O assédio do pecado é constante, é dia após dia. Ele está te assediando todo o tempo. Ele lança ciladas, armadilhas para você cair no pecado. Mas é preciso fugir disso aí, escapar. E isso é uma atitude séria, responsável, prudente, que tanto eu como você temos que fazer sempre. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos, Salmos 119, versículo 33. Vou voltar aqui algumas páginas. Salmo 119, versículo 33. Eu escrevi aqui, Salmo 119, 33, não, é Salmo 119, 133. Então está escrito assim, ó. Aqui o salmista pede para que Deus possa lhe firmar na palavra, para que o pecado não tenha uma porta, uma oportunidade de entrar nele. Então está escrito assim, ó. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então, ele está pedindo isso para Deus. A oração dele é essa. Firma os meus passos na tua palavra. Então, quando os passos do homem, ou mesmo a vida do homem, está firmado na palavra de Deus, isso significa o quê? Que não vai ter como o pecado, mesmo que haja um assédio, mesmo que aconteça um assédio, o pecado não vai ter força suficiente para envolver o homem. Porque a palavra na qual ele está firmado vai ser como uma fortaleza que vai cercar a vida dele e vai impedir que qualquer coisa possa penetrar na vida do homem, em tempo algum, principalmente o pecado. Então ele fala aqui, ó, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então, a única forma de a iniquidade não dominar a sua vida nem a minha vida é nos firmando na palavra. Esse tem que ser a nossa oração a Deus. Nós temos que pedir isso, porque em nós mesmos, fisicamente falando, literalmente, não existe força suficiente para resistirmos ao assédio do pecado. Mas se estivermos firmados na palavra, isso sim será suficiente para que
a iniquidade não nos domine em tempo algum. Então ele fala isso aqui mesmo. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Nenhuma iniquidade irá conseguir dominar ele quando ele estiver firmado na palavra. Quando Deus o firmar na palavra, nenhuma iniquidade vai conseguir dominar a sua vida em tempo algum. E nem a minha também. Então, é bem claro e evidente que tanto você como eu temos que fazer isso, para que assim consigamos a vitória de não sermos dominados pela iniquidade, pelo pecado, pelas abominações, pelas impiedades que existem por aí. Então, nós devemos querer isso para as nossas vidas. E isso está ao nosso alcance. Basta apenas orarmos a Deus pedindo isso. Foi isso o que o salmista aqui fez. Ele diz aqui, ó: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Então, o resultado de estarmos firmados na palavra é que a iniquidade não vai nos dominar em tempo algum. Nenhuma iniquidade. Nenhuma iniquidade vai ter força suficiente para nos dominar se estivermos firmados na palavra. Então, nós devemos querer isso para nossas vidas. Agora, o último texto que eu vou ler aqui está no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. Ezequiel capítulo 18, versículo 30. É versículo 30 e 31. Uma parte aqui dele que eu vou ler aqui para que assim possamos estar conscientizados de que não podemos deixar que o pecado nos domine em tempo algum. Então diz assim, ó. Deus falando diz: diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões. Então, é necessário se converter, para que assim possamos nos desviar de todas as nossas transgressões. E a iniquidade não vos servirá de tropeço. Vou repetir, ó. Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O que está fazendo a humanidade tropeçar hoje são as iniquidades. Mas se existir conversão sincera e as pessoas conseguirem se desviar de todas as transgressões, a iniquidade não nos servirá de tropeço para ninguém. Então, é melhor fazermos isso, porque hoje dá para se ver claramente que a iniquidade está servindo de tropeço para muitas pessoas. E muitas pessoas estão tropeçando, morrendo, sendo vítimas da ação das iniquidades. Infelizmente, isso coloca a humanidade em risco. Mas, para evitar esse risco, é preciso se converter e que cada pessoa possa, então, se desviar de todas as vossas transgressões. Quando isso acontecer, com certeza a pessoa não vai continuar sendo escrava do pecado. Ela vai ser totalmente liberta, redimida disso. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Então, quando cada pessoa hoje decidir lançar fora de si mesma todas as suas transgressões com que transgrediram, elas poderão criar em si mesmas coração novo e espírito novo. Então, isso se chama conversão sincera. Porque é isso que acontece com a vida de quem decide abandonar as transgressões. Ela terá um coração e um espírito novo. E assim, ela vai conseguir viver sem sentir os efeitos da ação pecaminosa.
o pecado não terá mais domínio sobre ela, porque nessa pessoa existirá algo que vai impedir que isso aconteça. E esse alguém é o próprio Senhor Jesus no corpo, na alma e no espírito da pessoa, fortalecendo, edificando, protegendo, livrando dessa ação pecaminosa. Então, isso é bom demais. Então, não se deixe levar pelo assédio do pecado. Pelo contrário, você tem que repelir o pecado de sua vida. O pecado tem que ser algo repugnante, tem que te causar ojeriza, nojo, vergonha disso aí. Então, quando a humanidade se conscientizar disso, ela vai colher os bons resultados, porque ela não vai estar mais sob o domínio e nem vai deixar que o assédio do pecado a possa vencer. Então, essa é a palavra de hoje para as pessoas, para que assim cada pessoa possa ser encorajada, incentivada e estimulada a viver longe e fora de qualquer pecado, para que assim possa agradar a Deus, que Ele é aquele que quer que o ser humano viva fora da escravidão do pecado, e sim na pureza e na santidade para com Deus. Então eu espero que isso aconteça com todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.